Com muita alegria que nós nos reunimos aqui nessa noite. Porque nós nos reunimos aqui nessa noite somente por um motivo. Ele nos prometeu que quando nós nos reuníssemos no nome dele, ele estaria conosco. Assim, seja bem-vindo aqui nesse lugar, você que está aqui conosco nessa noite, você que está nos assistindo através dessa transmissão, você que não nos conhece, que está vindo aqui pela primeira vez, creia, Deus está aqui. Essa é a razão de tudo e de tudo que nós fazemos aqui nessa noite. Amém? Eu queria que, se fosse possível, logo após a palavra, você continuasse aqui conosco, porque nós temos uns avisos importantes a dar sobre algumas atividades da igreja que nós estamos planejando depois desse período, ainda nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Existem algumas verdades na palavra de Deus que foram reveladas e que elas deveriam ficar marcadas para o resto da vida nas nossas vidas. Jesus, ao final do seu ministério, sabedor de que ele voltaria para o Pai, ele deixa uma promessa que valerá por toda a eternidade. Lá em Mateus 28, no verso 20, no final de Mateus 28, 20, se você quiser nos acompanhar, se você quiser guardar isso de cabeça, iluminar na sua Bíblia, ele fez a seguinte promessa: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nessa noite, Deus deseja falar comigo, contigo, sobre esperança em Deus, sobre uma confiança absoluta nele, independente do momento que você esteja vivendo. Assim, talvez nós pudéssemos dar um título para essa palavra nessa noite. E talvez o título mais adequado fosse: jamais sozinhos. Nunca mais sós. Eu queria que nós orássemos para que nós dessemos continuidade a essa palavra. Amém? Deus, nós nos reunimos aqui nesse lugar, Deus, diante das Escrituras e diante da Tua palavra. E invocamos sobre nós a Tua presença nesse lugar. Aqui na estrada da Barra da Tijuca, nós invocamos a Tua presença nesse lugar e inclinamos os nossos corações, as nossas mentes e os nossos medos diante da Tua palavra. E para nós, Deus, que estamos distantes, assistindo, Deus, essa pregação nessa noite, por meio da internet, nas nossas casas, talvez no dia de amanhã, ou não sei quando, nós nos inclinamos e pedimos: Espírito de Deus, que essa palavra produza vida, produza o motivo pelo qual ela foi trazida aqui nessa noite. O motivo pelo qual é a promessa que você deixou para a humanidade por todos os tempos, até o fim dos tempos, independente de circunstâncias, independente de todas as coisas, em nome de Jesus. Nós vamos ler uma passagem que está no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 3, do verso 23 ao verso 27. E essa passagem, ela conta a história
de 3 rapazes. Esses 3 rapazes, eles eram jovens hebreus, cheios de sonhos. Esses jovens hebreus tinham sua relação com Deus, tinham suas famílias, suas expectativas e seus projetos. E naquela época em que Daniel convivia com essa geração, esses homens tiveram um grande rompimento na sua vida. Tal qual as nossas vidas, eles viveram um momento de mudança muito radical. Eles viviam ali em Israel e, de um momento para outro, a sua nação é invadida pelo Império Caldeu. E esses 3 personagens, esses jovens chamados Ananias, Misael e Azarias, têm todos os seus planos interrompidos. Aqueles rapazes são exilados pelo povo caldeu e todas as suas referências de vida são mudadas. Agora, assim como nós estamos vivendo dias diferentes, eles não podiam mais cultuar a Deus da mesma forma. As suas famílias foram separadas. O cotidiano não era o cotidiano que eles estavam acostumados, era o cotidiano imposto pelos babilônicos. Os projetos econômicos daqueles rapazes foram deixados de lado. A sua educação, que era uma educação primorosa, também foi alterada. Esses homens passam por sérias dificuldades de maneira repentina. E eles, entretanto, apesar de todas essas mudanças, que com certeza causaram insegurança, dificuldade de adaptação, dúvidas, eles decidem manter a sua relação de esperança e confiança no seu Deus. Tudo muda, mas lá no seu âmago, a sua essência de vida, que era o seu relacionamento com o Deus deles, isso não mudou. E no livro de Daniel, lá no capítulo 1, no verso 17, Deus dá a eles um sopro, eu posso chamar assim, da sua presença, e dá a esses homens sabedoria e inteligência. E aqueles rapazes que haviam sido exilados, uma mudança radical na sua vida, eles são levados ao cargo de governadores das regiões do maior império da época, que era o Império Caldeu. Mas tamanha era a imposição cultural sobre a vida daqueles homens e as suas dificuldades, que os babilônicos, inclusive, mudaram seus nomes. Os seus nomes hebreus são transformados para Sadraque, Misaque e Abidnego. Mas eu volto a insistir, dentro deles, lá no mais profundo do seu ser, esperança em Deus, confiança em Deus. E talvez a gente já pudesse imaginar que após esse sopro de Deus que eu comentei aqui com vocês, talvez tudo fosse ficar um mar de rosas nas vidas deles. Mas as situações tornam-se ainda mais difíceis.
chega ao poder o rei Nabucodonosor. E ele é aconselhado pelos sábios do seu reino, a construir uma estátua enorme, que a maioria das pessoas acreditam que era a sua própria estátua. E ele, a fim de que exercesse a sua autoridade, o seu poder, lança um decreto. E o decreto dizia: todos, autoridades, pessoas mais simples, os próprios governadores do seu reino, que incluíam os nossos 3 jovens hebreus com os nomes mudados, todos eles deveriam se submeter àquela mudança mais radical ainda nas suas vidas. E o decreto estipula uma punição. Aquele que não se prostrar e que não submeter-se a esse decreto, ele seria cremado em vida. Daniel 3:17 relata a decisão daqueles rapazes. Nós não nos submeteremos àquilo que é a essência das nossas vidas, a nossa relação com Deus. E assim, a notícia chega a Nabucodonosor e sai a sentença. Os nossos 3 jovens seriam cremados. Naquela época, na Babilônia, existiam os fornos. Esses homens, esses 3 rapazes, que já haviam tido um impacto enorme nas suas vidas, seriam queimados. Eles chegam numa situação limite nas suas vidas, jamais imaginada por eles. E eu queria colocar você nessa história. E a sua vida? Você já passou por algumas situações limite? Você gosta, porque eu não gosto, de chegar em situações limite? Nós gostamos de ter tudo sob controle, de ter tudo planejado, de não enfrentar, entre aspas, fornalhas e situações críticas. Mas esses rapazes, por causa da sua perseverança, da sua esperança e da sua confiança em Deus, estavam praticamente sentenciados à morte numa situação limite. E eu pergunto, e a sua vida? Já experimentou essa sensação de não ter controle de nada? Das coisas terem saído das suas mãos? Eu queria, antes de nós lermos Daniel, nos lembrarmos da promessa que Jesus fez: jamais sozinhos. Nunca estaremos sós. E esses 3 homens vivem essa experiência. Uma situação limite da sua vida. Acontece o extraordinário. E eu queria começar a ler com vocês Daniel 3, a partir do verso 23. Estes 3 homens, Sadraque, Misaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha extremamente acesa. Entretanto, o rei Nabucodonosor se espanta, se levanta depressa e diz aos seus conselheiros:
Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou então Nabucodonosor a observar a cena e ele diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Naquela fornalha, Deus estava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saia e venham. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Não foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre as suas vidas. E eu volto para aquele que é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Jesus, ao fim do seu ministério, ele sabia que cada um de nós provavelmente viveria 1, 2 ou talvez muitas situações de limite, muitas fornalhas, porque, meus irmãos, uma fornalha, talvez não precise nem de eu caracterizar aqui muito bem o que é. E talvez na sua mente você possa estar se lembrando de momentos da sua vida semelhantes a uma fornalha. Porque Deus bem sabe a fornalha de cada um, o limite de cada um. Jamais estaremos sozinhos. Se lembram do título dessa noite? Nós não estaremos sós nunca mais. Jesus sabia das adversidades dessa vida. Ele olhou para o Fábio, olhou para você que está aqui nos assistindo na internet, e ele imaginou: eu não posso deixar o Raul sozinho. Eu não posso deixar essas pessoas sozinhas. Eu preciso estar com elas. E talvez você ache essa experiência muito, muito longínqua. Mas eu queria te falar um pouco da minha experiência pessoal. Eu não entrei também numa fornalha como esses homens entraram. Mas a maioria de vocês aqui me conhece, talvez você que esteja me assistindo pela internet não me conheça. Eu sou militar. E a carreira militar era muito bem estruturada. E no meio da minha carreira, eu entrei numa fornalha. Eu fui preso. Foram dias muito duros, fruto de uma grande injustiça, de uma grande manobra política na qual eu fui levado meio assim de, desculpe a expressão, boi de piranha. Eu fui preso. Passei dias terríveis, porque eu fui criado pelo meu pai, e eu, que já conhecia o Evangelho há algum tempo, para ser um homem de caráter.
No meu trabalho, eu sempre procurei testemunhar de Cristo. E eu estava preso. Diariamente, eu levantava, antes de tomar café, eu ia lá, estou aqui, preso. Tá bom, tome seu café. Eu voltava, estou aqui, preso. Na hora de dormir, alguém ia ver se eu não havia fugido. Eu comecei a imaginar o meu futuro. Caramba, minha filha já era nascida. Como todo mundo, ao tal qual Sadraque, Misaque e Abidnego, nós temos nossos projetos, nossa família, nossos planos. E eu vi ali na minha fornalha muitas dessas coisas se desmanchando nas minhas mãos. Já sabia que a minha carreira profissional estava fadada ao insucesso. Nos bancos de dados lá, como toda grande empresa estruturada, o meu nome estava lá com uma caveirinha. Lógico. E assim, meus irmãos, foram dias difíceis. Eu saí da minha fornalha, mas eu tinha lá no fundo do meu coração, apesar das tristezas e das preocupações, um desejo enorme, uma vontade enorme de, como eu disse no início dessa palavra, manter a minha esperança em Deus. Manter a minha fidelidade com Deus. Eu saí da minha prisão, fui me apresentar para o meu chefe. Meu chefe não me recebeu. Eu fui destituído do meu cargo. Me entregaram um documento e me disseram o seguinte: você não é bem-vindo aqui, você será transferido. E assim eu fui, saí dali, vocês imaginem bem, né? Muito feliz, muito preocupado. Mas eu precisava ver Deus na minha fornalha. Eu precisava descobrir aonde Deus estava na minha fornalha. E como todos nós, alguma vez aqui já fizemos, recorremos à nossa igreja local. Eu liguei para o pastor Zé Renato, falou: pastor Zé Renato, naquela época, eu acho que nem tinha celular ainda. Liguei para a residência do pastor. Pô, pastor, estou saindo da prisão. Acho que o pastor deve ter caído duro para trás, né? Está onde? Bangu 1, Bangu 2. E foi duro voltar para casa, olhar minha esposa aos prantos. Meu pai me ligou, não entendendo nada, sabia que o filho estava preso, devia ter imaginado, né? Puxa vida. E eu vim aqui para a igreja conversar com o pastor. Nós marcamos e nos encontramos aqui. Dentro de mim havia aquela sensação, que é o motivo de nós estarmos reunidos aqui nessa noite. Eu sei que Ele está comigo nas minhas fornalhas e nas minhas desavenças e nas minhas lutas. Mas eu não entendia muito bem. Eu me lembro, naquela portinha ali, pena que talvez a câmera não chegue ali. Conversei muito com o pastor Zé Renato. Chorei um bocado. Difícil de explicar para as pessoas. Difícil de entender. E ali nós oramos. Isso já fazem muitos e muitos anos. E ali ele me disse o seguinte: o seu Deus esteve contigo naquele lugar que você esteve. Ele está contigo e estará sempre com você. Essa é a verdade. Essa é a promessa, que é maior do que aquilo que nós conseguimos enxergar ou ver. E eu saí daqui com essa promessa. O pastor ainda me chamou e falou: Raul, não haverá dano na sua carreira. Como?
não vai haver dano na minha carreira. Quando a gente é promovido nas Forças Armadas, separa-se o joio do trigo. Bom, preso para cá. E aí vamos selecionar aqueles que serão promovidos por meritocracia. E eu estava fora da meritocracia. Falei, pastor, eu não sei onde eu vou trabalhar. O meu nome, meus irmãos, meu nome de guerra nas Forças Armadas é o meu próprio nome, Raul. Meu nome estava na boca de Matilde. Todos me conheciam. E eu me lembro que quando eu cheguei no lugar para que eu fui transferido, o rapaz que me recebeu, pô, você que é o Raul? Você que foi preso? Eu mesmo. E eu me lembro que eu cheguei diante do meu novo comandante. Rapaz, queridos, eu comecei a ver Deus no meio das minhas fornalhas. Ele me recebe. Sabe qual foi a primeira coisa que esse homem disse para mim? Quem é você? E eu disse, eu sou o capitão Raul. Você é o que as pessoas estão dizendo? Não, eu não sou essa pessoa. Meus irmãos, ele virou para mim e disse, eu acredito em você. Vai para casa, descansa, tira férias. Eu falei, eu não tenho férias, eu sou o seu comandante. Vá para casa, eu estou lhe dando férias. Aquele homem, meus irmãos, fez coisas na minha vida que ele não sabe o bem que ele fez na minha alma. Anos mais tarde, meus irmãos, trabalhando em outro lugar, havia chegado o momento de um divisor de águas na minha vida profissional. Será que eu entraria pela meritocracia ou eu entraria pela porta dos fundos? Estava lá eu trabalhando e alguém me liga. Era o meu novo diretor. Me chama, Raul. Eu soube que você teve um problema? Eu tive. Você não é aquela pessoa. Eu te defendi. Lá no, entre aspas, tribunal da promoção. Eu olhei para ele assim. Ele olhou para mim e falou, você sabe quem você é? Eu falei, eu sei. Então, você merece ser defendido. Meus irmãos, eu me lembrei da palavra que Deus me deu no meio da minha fornalha. Eu estarei contigo, não haverá dano. Estive, estou e estarei contigo. O tempo passou, fui sendo promovido. Tudo que eu quis fazer na minha vida profissional, eu fiz. Coisas que eu não merecia na minha vida profissional, eu alcancei. Até hoje, me ligam, me procurando, oferecendo trabalho. Meu primeiro trabalho fora da Marinha, me tiraram de dentro da Marinha quase a fórceps. Porque alguém me disse, eu preciso de alguém como você para estar ao meu lado. Eu queria convidar nossos irmãos do louvor para que estivessem aqui em cima. Eu não sei bem qual é a sua situação limite. Eu não sei bem qual é a sua fornalha. Para ser sincero, eu nem sei se eu voltarei a entrar em alguma fornalha. Eu só sei da promessa. Eu só conheço a promessa. Na minha humanidade, eu não quero entrar em fornalhas. No meu planejamento, eu não pretendo entrar em lugares
situação limite. Seja qual for o momento da vida que eu e você tivermos, uma coisa eu quero dizer para vocês: há uma promessa. Há uma promessa. Porque Jesus sabia, Deus sabia, que não é fácil viver em fornalhas. Mas Ele disse: nunca mais vocês estarão sozinhos. Eu vou voltar para o Pai, mas eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você tem achado que você tem andado sozinho? Eu sei que às vezes a gente se sente assim. É duro. É duro você olhar para ao redor e entender e saber que talvez ninguém entenda exatamente o que você está sofrendo. O medo, as preocupações. Mas existe alguém que entra na fornalha com você. E é tão grande esse amor, é tão grande essa dedicação, é tão grande essa promessa e tão poderosa, que Ele fará com que você passe ali. E tal qual Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, sobre a alma desses homens, sobre os seus projetos, sobre os seus sentimentos, sobre as suas preocupações. Não foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem de cheiro de fogo passara sobre eles. Porque esse é o Evangelho da verdade do reino de Deus, do nosso Deus que se deu na cruz do Calvário e falou e prometeu, porque Ele sabia que haveria dificuldades e que Ele entraria nas suas dificuldades comigo e contigo. Por isso, nessa noite nós nos reunimos aqui, meus irmãos, para dizer: mantenha a sua esperança em Deus, confia, peça a Ele: Senhor, eu preciso te ver no meio das minhas fornalhas, me faz enxergar, olha para mim, por que eu vi, por que eu senti e por que eu estou falando isso para você e para nós nessa noite. Sou igual a você. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram tão humanos como eu e você. Há uma promessa: jamais andaremos sozinhos. Jamais andaremos sozinhos. Eu queria que você ouvisse essa canção. Se você já está no meio da sua fornalha, acredite, há alguém contigo no meio da sua fornalha. E se você não é um homem ou uma mulher cristão, clame por Jesus Cristo, que se compadece de fraquezas, limitações e as fornalhas da vida. E Ele, que padeceu e sabe o que é uma fornalha, Ele é capaz de alcançar onde quer que você esteja, porque Ele não faz acepção de pessoas. Vamos ouvir essa canção. Ouça um pouquinho, que nós vamos falar um pouco mais. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Essa é a promessa. Havia outro na fornalha, andando junto a mim. Havia outro em meio às Haverá, águas, porque essa é a promessa. Até o fim dos tempos. Preciso ser lembrado como fui liberto em ti. Há uma luz que mostra o preço que Jesus pagou por mim.
há um outro na fornalha. Há um outro na fornalha. Isso é uma verdade maior daquilo que você sente, vê ou toca. Isso é a verdade do Evangelho. Promessa do Deus onipotente, onipresente e onisciente. Mas o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha. Você estará conosco. É a tua promessa de misericórdia e graça. Em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. Há um outro na fornalha. Você está conosco aonde nós passarmos. Há um outro na fornalha. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair, nada nos separa. Você estará conosco. Nada nos separa. Você estará conosco. Outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Saiba dessa verdade. Ele estará. Ele não pode mentir. Ele é amor, se compadece, fraco, do cansado. Se compadece. Você que está aqui nessa noite conosco, se a vida está muito dura, se você que nos assiste nessa transmissão, nessa noite, se está muito difícil, se você está numa situação limite, se você conhece Jesus, acredite, Ele não te deixará. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Se você andar no lugar mais alto, mais soberano, Ele também estará ali. Creia, mantenha a sua esperança. Mas se está difícil, nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Porque assim como eu vi, Ele pode e quer se mostrar a você. Se você talvez não creia, creia. Porque Ele se manifestou e vem se manifestando ao longo de toda a história a favor de homens e mulheres que clamam por socorro nas suas fornalhas. Nós vamos orar. Se você está aí acessando, escreva no chat: eu preciso ver. Eu preciso não ser chamuscado nas minhas fornalhas. Eu preciso. Me ajuda. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você também não está numa fornalha, peça
promessa, Deus. Eu estarei contigo aonde eu estiver. Eu estarei na tua presença. Eu desejo manter a minha esperança. Eu desejo manter a minha confiança. Escreva isso aí no chat. Tome uma decisão. Nós vamos orar em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, você nos fez uma promessa eterna, valiosa, primorosa. Não há adjetivos para aquilo para que você nos prometeu. Por causa da tua promessa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. A tua palavra diz que você dá ordem a anjos a meu respeito, para que eu não tropece. Nós invocamos o teu nome sobre nós que estamos aqui nesse lugar. Olha, Deus, em nome de Jesus, as fornalhas que alguns de nós aqui estamos. Protege-nos, guarda-nos debaixo da tua promessa. Enche o nosso coração da certeza absoluta, verdadeira e poderosa de que você estará conosco no meio das nossas fornalhas. Alegra o nosso coração. Renova a nossa vida, porque você é a verdade. Para onde nós iremos? Para aquele também, Deus, que tem medo, receio da fornalha. Fortalece os nossos corações. Transforma-nos, Deus, em homens e mulheres valentes, não na nossa própria capacidade, mas na capacidade da promessa. Reveste-nos, Deus, com essa promessa que talvez sirva e seja um alicerce eterno para a nossa vida. Que seja, Deus, como um escudo nos dias, Deus, de lutas e dificuldades. Ouve a nossa oração e o nosso clamor. Há um homem na fornalha. Não há um nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, não importa sei que tua verdade se as coisas estão fora de controle. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Deus se manifesta e visita-nos no meio das nossas lutas. Todo mal se rende a ti, nos socorre, nos visita, porque essa é a graça e a verdade que acreditamos. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair, nada nos separa, nada nos separa. Amém. Jamais estaremos sozinhos. Queria terminar essa noite transmitindo a vocês alguns avisos. Às quintas-feiras nós retomamos os nossos cultos presenciais com todos os nossos protocolos. Se deseja vir à quinta-feira, procure o pastor. Nós não estamos transmitindo pela internet. Há 2 semanas nós já temos nos encontrados aqui numa janela de 1 hora, de 20 às 21. Tema: vitórias na quarentena.
no próximo sábado, dia 17, somente de forma presencial, classe dos adolescentes, de 17h30 às 18h30. Ainda essa semana, até essa semana que está se encerrando, as aulas estavam online. Jovem, adolescente, vem aqui conhecer a verdade. A verdade liberta e transforma a sua mente em alguém saudável e capaz. Vem aqui nesse lugar. Nossa escola bíblica infantil também estaria estreando no horário matutino de 10 horas a partir do dia 18 de outubro. Ainda está necessitando de adaptações aqui nas nossas salinhas. Assim, ela foi transferida para o dia 25 de outubro, às 10 horas da manhã. Por último, ainda há um processo de pandemia no nosso país. Todas as atividades da igreja envolvem distanciamento social, máscaras faciais, tapetes, álcool gel, termômetro, o diácono chato que te chama, lava a mão, passa álcool gel, te espirra todo. É ótimo. E nós estamos cumprindo tudo isso. Meus irmãos, é muito bom estar com vocês. É muito bom falar da palavra de Deus. Tenha uma ótima semana e acredite, Ele está contigo, porque Ele prometeu. Amém? Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. É a promessa. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu